do livro de Apocalipse, né? Um livro que, como eu já falei em outras oportunidades, eu lembro que quando eu era criança, lá no meio das minhas tias, né, num lar cristão, e parecia que as pessoas tinham medo do livro de Apocalipse, né? De tudo que ali está revelado. E Apocalipse, né, nas Bíblias, com tradução em inglês, o nome do livro é Revelation, que significa revelação. Mas só que o livro de Apocalipse, irmãos, é um livro completamente oportuno e necessário à igreja. Porque vamos imaginar uma peça de teatro, né? O teatro ele está ali montado por detrás das cortinas e Apocalipse é isso. Jesus chegou, abriu essas cortinas e revelou para a sua igreja como que seria a partir daquele momento e principalmente dando uma ênfase aos tempos finais. E outro dado interessante, irmãos, para nós entendermos que Apocalipse, ele não é assim uma revelação progressiva do primeiro capítulo até o último capítulo. Na verdade, Jesus está dando visões a João de diversas coisas. Tem questões que são progressivas, mas tem outras questões no livro de Apocalipse que são paralelas. E eu queria descrever um exemplo. Nós estamos aqui reunidos hoje, 7h32 da noite. Aqui nesse espaço, nós estamos tendo um culto para os adultos. Naquela salinha está tendo um culto com as crianças. Se nós olharmos para a praça, tem crianças brincando na praça nesse momento. Tem automóveis andando pela rua, é mais ou menos isso. João tem momentos que o Senhor está revelando a ele coisas e ele está vendo essas coisas, muitas coisas acontecendo paralelamente. E nós precisamos ter essa consciência. Irmãos, o livro de Apocalipse é completamente necessário à igreja, principalmente nesses tempos, para nós não ficarmos assim, como é que eu posso dizer, entre aspas, tontos nos acontecimentos, porque o Senhor disse através do profeta Osés que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é apenas um conhecimento teórico da palavra de Deus, é um conhecimento relacional de Deus, um relacionamento íntimo e caloroso com Deus. Nós estamos lá no capítulo 19, amém, irmãos? Amém? Então, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Versículo 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o grande espírito da profecia. Versículo 11 agora. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça.
Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerás com cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai, essa é a tua palavra que é viva e eficaz. Palavra que santifica o que crê e que salva aquele que não crê. E nós queremos clamar ao Senhor, continuando invocando o teu santo nome. Que o Senhor, no poder do teu Santo Espírito, faça essa boa obra, Pai. Em nós, através de nós. Santifica e salva, Pai. Para a glória e para a exaltação do teu santo nome. Assim oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Semana passada, nós falamos de uma boda. E lá, o tema da mensagem foi: venha a verdadeira festa, ainda há lugar. Jesus contando a respeito de uma parábola que ele enviou o seu servo para poder comunicar que as bodas do Cordeiro, que o plano de salvação estava sendo oferecido aos homens. Um plano que começou pelos judeus e depois se estendeu aos gentios. E os homens foram inventando desculpas. Desculpas lícitas, mas que não souberam colocar o que era prioridade. Os primeiros falaram: eu não posso ir para essa festa porque eu preciso comprar um terreno. Não tem problema nenhum, irmãos. Ninguém comprar um imóvel, ninguém comprar um terreno, enfim, o que seja. E o segundo falou que ele não poderia ir porque ele precisava comprar mais uma junta de bois, preocupado com os seus negócios. E o outro falou que ele não poderia ir porque ele tinha acabado de casar. Sabe o que acontece, irmãos? Essa parábola é o retrato do que acontece e do que vai continuar acontecendo até a volta do Senhor. O Senhor, através do Evangelho, através da gente, a igreja, não só os domingos, não só as terças, ele continua chamando a todo tempo pecadores ao arrependimento. Mas as pessoas continuam rejeitando participar desta grande festa. As pessoas continuam rejeitando, continuam endurecendo o seu coração, continuam olhando para outras coisas. Um exemplo, foram 3 questões lícitas que Jesus levantou na parábola: a compra de um terreno, a expansão dos negócios e um casamento. Mas vamos começar o casamento. Ele poderia levar a sua esposa para a festa. O homem do negócio, ele podia adiar o seu negócio e ir para as bodas, para a festa, para a grande ceia. E o outro que foi comprar um terreno da mesma forma, ele poderia adiar esse negócio. Mas só que nós estamos sempre envolvidos com as questões desta terra. Nós estamos sempre envolvidos com aquilo que não é prioridade. Irmãos, a gente acabou de ler lá no princípio, na leitura congregacional, uma porção do capítulo 22 de Apocalipse, ao qual o Senhor Jesus prometeu: e eis que venho sem demora. Aquele que revelou essas coisas, eis que venho sem demora. E o Senhor está à porta, irmão. O Senhor está voltando a qualquer momento. Por quê? Eu não consigo imaginar a quantidade de pessoas que de repente barganharam com Deus. Lá no final do carnaval. Quando eu curti mais a minha vida. Quando eu ficar numa certa idade. Depois que eu conquistar estas coisas, eu me volto ao Senhor e te busco. E eu fico pensando quantas vidas que devem ter perecido nesse intervalo de tempo. O chamado é para hoje. O chamado do Senhor, ele sempre é atual nesse sentido, sabe, irmãos? E é isso que continua acontecendo. Aqui, nesse capítulo 19, nós estamos vendo os momentos finais da igreja aqui na terra, da consumação do plano de Deus aqui nesta terra. Mas eu queria começar introduzindo com vocês do versículo 17 ao versículo 21. São os versículos que terminam esse capítulo. A gente, do 1 ao 16, nós estamos falando de um banquete eterno com Deus. E do 17 ao 21, nós estamos falando de um banquete sem Deus, eterno também. E olha o que a Bíblia diz.
João ainda continuando a ter as suas visões. Então vi um anjo em pé no sol. Ele gritava com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio dos céus: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, o falso profeta, e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta. Com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as árvores se fartaram das suas carnes. Sabe, irmãos? Desde o princípio, a gente viu aqui no texto de Atos, pessoas debochando do Evangelho. Autoridades, pessoas pequenas, pessoas grandes, comandantes, reis, e as pessoas debochando do Evangelho, debochando de que há uma condenação final e uma condenação eterna. Vai ter eternidade para todos os seres humanos, irmãos. A diferença é que para uns vai ser eternidade com Deus e outros vai ser uma eternidade sem Deus. E a visão que João está tendo é justamente essa visão final. É o período final da grande tribulação. É quando o anticristo e o falso profeta, eles estão seduzindo com toda astúcia homens e mulheres. Eles estão seduzindo numa intensidade gigantesca homens e mulheres. E é o momento ao qual a igreja ela enfrenta uma perseguição atroz, uma perseguição pesada, uma perseguição enfurecida por parte de Satanás. É esse momento, é esse cenário que João está vendo. O que João está vendo aqui nesse momento final é que todos os tronos, todas as autoridades da terra, elas estão sendo destronadas, elas estão sendo destruídas. Inclusive, no texto que se segue, Satanás está sendo colocado no seu devido lugar. O falso profeta, o anticristo, todos eles estão sendo levados à condenação. Inclusive, tem muito cristão, e esse vamos dizer assim, é o senso comum da maioria das pessoas aí fora, que vê o Evangelho, os momentos finais do Evangelho, através dos quadros, através da literatura, dos livros, enfim, através do cinema. O pessoal acha que lá no inferno vai ser um local que Satanás, ele vai ser o chefão, ele vai comandar todos aqueles que estão em condenação. Não, irmãos. No inferno, Satanás ele é condenado. Ele não é chefão em nenhum lugar. No inferno, ele vai perecer com todos aqueles que não confiaram no nome do Senhor, com todos aqueles que se voltaram, que endureceram o seu coração contra o Senhor. E é esse momento final que João está vendo. Irmão, sabe o que é interessante? É que é uma visão aí que a gente vê nos filmes. Antigamente, quando tinham aquelas grandes batalhas, o que acontecia? Ficavam os cadáveres espalhados e depois as aves se alimentando, comendo estes cadáveres. E é essa cena que João está vendo. E sabe, irmãos, eu queria já começar a pensar com vocês. A gente pensa, mas calma aí, pô. Tem bastante tempo até o dia da consumação final. Tem bastante tempo até isso se concretizar. Mas quem aqui tem a certeza de que pode falar assim com autoridade: amanhã eu estou vivo, daqui a um mês eu estou vivo? Lembra o livro de Tiago? Amanhã eu vou lá naquela cidade fazer negócios, aí depois eu vou em tal lugar. O Senhor fala: não, se o Senhor quiser, amanhã eu vou em tal cidade. Aqui ninguém pode falar com autoridade. Não, daqui a um ano está tranquilo, é o momento certo, deixa eu curtir esse último ano, esse período de carnaval que é muito engraçado. As pessoas, elas marcam com Deus. Irmão, eu sei que eu preciso, sabe? Mas deixa acabar o carnaval, deixa eu curtir. Ainda fala assim, deixa eu curtir meu último carnaval. E as pessoas estão rejeitando. As pessoas continuam rejeitando. E esse é o cenário. E a gente se pergunta, irmãos, lembra como Jesus falou que seria aquele grande dia do Senhor? Seria como um ladrão que vem à noite. Não tem hora marcada, não tem data marcada. Nós sabemos que ele vai voltar. Nós sabemos que Jesus vai voltar de forma visível, gloriosa, audível.
Sabe o que é interessante? A gente vai aprofundar nisso daqui. Outra coisa que a literatura e os filmes mostram pra gente é uma batalha armada. Os poderes deste mundo vão estar reunidos para poder fazer aquela batalha final contra o Senhor e contra o seu povo. Mas 2 Tessalonicenses diz que Jesus vai matar o anticristo como, irmão? Com o sopro de sua boca. Ele vai destronar. Ele vai matar. E nós vamos ver que é através da palavra. O Senhor começa toda a sua criação pelo poder criativo de sua palavra. E o Senhor vai consumar o fim das eras pela sua palavra. Se vocês quiserem por rapidinho abrir comigo, abre lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Jesus vai explicar para a gente sobre esse momento final. João, capítulo 12, eu ia só no versículo 48, mas vamos voltar um pouco mais, vamos no 44, por favor. Vocês estão lá comigo? João 12, 44, amém? E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Aí ele continua. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. E eu quero que a gente coloque a nossa lupa no versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Não vai ter escapatória para nenhum ser humano, irmãos. Isso é Romanos capítulo 1. Irmãos, eu dei uma engasgada aqui agora, eu acabei de engolir um mosquito. Quem puder pegar um copo d'água para mim, tinha um rodeando aqui, ele foi, atacou e prendeu. Mas voltando, é isso. As pessoas estão ouvindo o Evangelho está sendo anunciado por todos os lados, irmãos. Por todos os lados, nós temos uma maneira de nos achegarmos ao Senhor. Enquanto nós estamos respirando, o sol está nascendo, obrigado, meu irmão, o sol está nascendo sobre justos e injustos. E o que Jesus nos ensinou, lançou luz sobre esse texto aqui de Apocalipse, é isso. Que eu não vim para poder julgar, eu vim para salvar. Enquanto essa palavra está sendo anunciada, é palavra para salvação, é plano de salvação. Mas dentro desse plano de salvação, ele vai ter condenação. Ele tem condenação. Por quê? Porque o nosso Deus é santo e justo. Nós vamos ver isso daqui no texto, porque muitas vezes, sabe, irmãos, eu já tive isso, e eu acredito que os irmãos também já tiveram ou poderão passar. Às vezes a gente fica assim, mas poxa, eu não consigo entender. O Senhor me trouxe a fé, mas fulano, mas Beltrano, por que fulano não vem? Por que Beltrano não vem? Porque não compete a gente decidir, irmãos, quem vai estar e quem não vai estar. Inclusive, a palavra que diz, nós vamos ver isso no capítulo 19, que ele tem um nome que ninguém conhece. Jesus, Deus, ele é insondável. Êxodo, o que está revelado pertence aos homens, o que está em oculto pertence ao Senhor. O nosso papel foi como o irmão Roger falou na escola bíblica, não é desistir. O nosso papel é orar, é interceder. Senhor, salva, Senhor, faz a boa obra. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe quem vai estar, quem não vai estar. Mas só que nós precisamos estar sedentos de que mais pessoas estejam. Mas não é de qualquer maneira. Não é uma corrida para poder encher, não é. É com a verdade.
é com testemunho. Irmãos, o culto aqui é público, é a junção e Deus se apresenta, mas o culto continua. Às vezes a gente sai daqui e senta na praça. E o que é conversado sentado ali na praça diz muito se o nosso culto aqui dentro é verdadeiro. Aí nós chegamos em casa, nos nossos pais ou para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, nós passamos pela vizinhança, nós passamos pela comunidade, e nisso tudo prova se o nosso culto aqui dentro é verdadeiro. E é o que o Senhor está falando, o Evangelho está sendo anunciado, o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo ensinado, e as pessoas tomam decisão. Nós cantamos aqui pra caramba nas canções, purifica, me santifica. E santificação é isso, é eu compreender a palavra de Deus e eu respeitar a palavra de Deus. Se eu era um corrupto, eu vou deixar de corromper. Isso é santificação, isso é conversão, isso é eu virar, mudar a rota e me inclinar à cruz de Cristo, me inclinar à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, diante desse banquete aqui que nos foi apresentado, fica um questionamento para a gente. É Cristo o Senhor e Salvador da nossa vida hoje? E eu até coloquei o nosso aqui entre aspas, porque não é nossa. Até da nossa vida nós prestaremos conta ao Senhor. Está em Coríntios. A nossa vida, o nosso corpo, todo o nosso ser, o dinheiro que nós temos guardado, o dinheiro que nós temos investido, seja num imóvel, seja no que for, tudo pertence ao Senhor. E nós prestaremos conta de tudo ao nosso Deus. Esse é o princípio. E do capítulo 1 ao capítulo 11, Apocalipse nos revela a perseguição do mundo sobre a igreja e o juízo de Deus sobre o mundo. Do capítulo 12 ao 16, nós vemos a junção de Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz que se juntam para quê? Para poder perseguir o Cordeiro e a sua igreja. E no capítulo 17 e 18, nós vemos como que o sistema do mundo, representado pela religião falsa, e os sistemas políticos e econômicos entram em colapso. O livro de Apocalipse realmente não é um livro fácil, mas é um livro entendível. É um livro entendível e é um livro que traz questões para o nosso tempo. Eu só queria voltar isso para vocês. Quem é a grande meretriz no livro de Apocalipse? É a falsa religião, junto com o poder político e o poder econômico que representa esse mundo. E nós vamos ver aqui no capítulo 19 como que Jesus vai vir destronando tudo isso, como que Jesus vai vir julgando tudo isso. Porque no capítulo 19 nós vemos a alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria pelas bodas do Cordeiro e a visão gloriosa da vinda de Cristo e a sua vitória sobre os seus inimigos. Então, nós precisamos entender, nós precisamos compreender o livro de Apocalipse. Nós precisamos ter entendimento do livro de Apocalipse. Irmãos, eu sei que às vezes bate revolta mesmo, é revoltante ver como que esse mundo caminha, como que o curso desse mundo caminha. Parece que a injustiça é que é o mais premiado, parece que a maldade é o que é premiado. Nos é ensinado que não importa o caminho, o importante é nós traçarmos um objetivo e chegar lá de qualquer maneira. O evangelho sendo vendido como aquilo que não é evangelho, o evangelho sendo pregado como aquilo que não é evangelho. A gente vê lideranças colocando o evangelho todo voltado a satisfazer a necessidade dos homens. É um evangelho que se você fizer isso, abre porta para lá, se você fizer isso, você fecha a porta para cá. O evangelho não é carpintaria, não é marcenaria, não é uma loja de blindex, irmãos. O evangelho é sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Que é maior satisfação do que a cruz, irmãos, onde o próprio Deus se fez um conosco, se fez carne e morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós lemos em João, eu sei que o mandamento da parte de Deus é vida eterna. É vida eterna. É o plano, é o objetivo de Deus desde o Éden, desde o início.
Ele criou tudo e viu que tudo era bom e entregou tudo a gente, aos homens. Porque Adão, já falamos isso aqui diversas vezes, é humanidade. E o que o Senhor está fazendo em Cristo? Ele está reparando, ele está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. E nós fazemos parte desta reconciliação com Deus. Mas qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida, igreja, para essa reconciliação? Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É Ele, não há atalho, não há outro caminho. E agora eu queria voltar com vocês no versículo 1, para nós seguirmos até o versículo 16. Irmãos, esse mosquito está agarrado na minha garganta ainda. Não? Ou era um bichão voando aqui, eu falo, tum! Não, vamos. Vamos lá. Lembrando que o livro de Apocalipse, Jesus está dando uma visão ao apóstolo João das coisas que iriam acontecer, das coisas que vêm a acontecer. E como nós já falamos aqui, nos 2 capítulos anteriores, no 17 e no 18, né, está sendo mostrado que todos os sistemas deste mundo estão entrando em colapso. Por quê? Porque Jesus está chegando. Jesus está rompendo a história pela segunda vez, mas agora de forma definitiva. Chegou a hora, chegou o momento final. Nesse momento, é o momento final. Aquele que veio como cordeiro, agora ele volta como juiz. Agora ele vem para poder julgar. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Irmãos, a igreja salva, ela diz aleluia, porque ela está vendo os tempos se consumando. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Mas só que as religiões falsas e a igreja, me perdoe o termo, mas é um termo que está na palavra, a igreja prostituta, nesse momento, ela lamenta. A igreja verdadeira, a igreja de Cristo, ela diz aleluia. E a igreja falsa, nesse momento, ela vai falar ai, ai, porque é o momento final, é o momento do juízo de Deus. E aleluia, em hebraico, é louve a Deus. Perdão, louvem a Deus. O termo aleluia, ele já está no plural no hebraico. Louvem a Deus. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. E olha como é que os céus bradam, olha como é que os céus se alegram, dizendo que a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. A salvação, irmãos, livro de Jonas, a salvação pertence ao Senhor. E aí ele continua dizendo, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta. O que está acontecendo, irmãos? Tudo está sendo revelado, tudo está sendo mostrado. Desse tribunal, nenhum homem foge, nenhuma mulher foge. Se não estiver lavado, remido pelo sangue de Cristo, nesse tribunal, tudo nosso é examinado. Tudo a nossa vida. E aí, ele está dizendo o seguinte, ele traz duas questões a respeito da grande meretriz, ou a grande prostituta. Diz que ela corrompia a terra com a sua prostituição. Irmãos, muitas igrejas, a falsa igreja, estão se lambuzando com os sistemas desse mundo. Estão se lambuzando com os poderes políticos, com os poderes econômicos. Estão buscando aquilo que não é Cristo. Estão disfarçadas de Cristo. E esse é o método de Satanás desde o Éden. É fingir que aquilo é palavra de Deus. O que ele usou para poder, como o animal mais astuto do jardim, o que ele usou para poder ludibriar Eva? Que depois foi para Adão? A palavra de Deus. Mas só que ele pegou e deturpou a palavra de Deus para Eva. E é a mesma coisa.
é a falsa religião, é aquilo que tem aparência de piedade. Paulo falando a Timóteo, Timóteo, fuja disso, daquilo que tem aparência de piedade. E nesse momento, irmãos, a grande Babilônia está sendo julgada. Todos esses poderes, porque a Babilônia seduziu com os seus banquetes, com as suas taças. Mas só que o Senhor falou sobre a taça do vinho, ao qual as nações se embebedaram com a grande Babilônia. E esse negócio aqui cai por terra, irmãos. O Brasil é a nação de Deus. Israel. Todas as nações da terra se embriagaram. Nós só temos uma nação que é santa. Nós só temos um rei que é santo, que é rei dos reis e senhor dos senhores, irmãos. Não tem outra autoridade que está acima ou que se iguale ao nome de Cristo. Ele é o nome que está acima de todo nome. E depois diz, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Esse sistema, irmãos, até hoje é um sistema que em larga escala, em pequena escala, ele sempre persegue os profetas de Deus aqui na terra. Ele sempre persegue aqueles que têm compromisso com a verdade de Deus aqui na terra. E é disso que o Senhor está vingando, é dessa perseguição. É dessa perseguição da falsa religião, dos poderes econômicos, dos poderes políticos, irmãos. Quantas coisas homens, mulheres negociam para poder chegar nos status que a sociedade criou, nos padrões que a sociedade criou. Mas a palavra de Deus traz um padrão para a gente, santo, ser santo. Isso é inegociável ao povo de Deus, porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, irmãos. E continua, e disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Sabe o que João está vendo aqui? A condenação da grande Babilônia. Está caindo a falsa religião, está caindo a igreja prostituta, está caindo os poderes políticos, está caindo os poderes econômicos. E olha o que essa informação traz para a gente. E a sua fumaça sobe para todo sempre. Sabe o que significa? Que a condenação da grande Babilônia é eterna. Para todo sempre significa aquilo que é eterno. Então, todas essas pessoas, todo esse sistema, ele vai sofrer uma condenação por toda a eternidade. Como nós estamos falando, a eternidade sem Deus. E continua a visão. Olha a visão agora que ele tem do versículo 4 ao versículo 6. Os 24 anciãos e os 24 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Esses 24 anciões são a representação das 12 tribos e dos 12 apóstolos. É a igreja salva. E os 4 seres viventes são os seres celestiais. Então, essa visão que João está tendo. Amém, aleluia. E aí continua no versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui é uma visão, a queda definitiva de todos os tronos e uma visão de que só o Senhor reina. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle da história. Que a história está ao relento. E caramba, agora a história está entregue aos homens. Inclusive existe uma corrente dentro do cristianismo que acredita nisso. Que Deus veio, criou todas as coisas, mas se afastou. Hoje ele é um Deus de longe. Mas só que nós, como cristãos, nós cremos num Deus transcendente e imanente. O que significa? Um Deus transcendente é um Deus que é superior a toda a sua criação. Mas é um Deus imanente, ele está perto da sua criação. Ele se envolve com sua criação. Ele tem o controle da sua criação. E às vezes a gente pensa, a gente vê os grandes horrores da história, as grandes guerras, tudo que aconteceu, e parece que o diabo pegou o controle da história. O diabo assumiu a rédea. Os dias atuais, irmãos, vamos ser sinceros, parece que o diabo assumiu as rédeas. Parece que tudo está no controle dele. Aquilo que antes era feito outrora escondido,
Hoje está tudo escancarado, revelado. O Senhor está revelando todas as coisas. O Senhor está mostrando tudo para que nós possamos tomar decisões coerentes e sábias durante os nossos dias. Decisões cristãs sábias durante os nossos dias. Está tudo revelado. E aqui é essa visão que João está tendo. Que o Senhor reina, independente da era, independente do momento, o Senhor continua reinando. No versículo 6, diz, né? Então ouviu que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, louvem a Deus, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E isso que nós precisamos ter guardado no nosso coração. O Senhor reina, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele continua no controle de todas essas coisas. E não vai ter uma nação, irmãos, não vai ter um rei que ficará de pé. Vamos começar, é simples de matar isso. Me diz aí, irmãos, um grande rei, um grande homem, enfim, um grande ditador, uma grande rainha, enfim, o que for da história aí, que ressuscitou, que reina, que vive, depois de morto. Não tem. O nosso rei ressuscitou, irmãos. Depois de 3 dias, por isso que ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Foi o que nós falamos na EBD, porque foi falado aqui em Atos que o Senhor Jesus ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Isso me trazia confusão lá atrás, porque eu ficava assim, como? Se no Antigo Testamento tem uma porção de casos de ressurreição. Se antes do próprio Cristo teve Lázaro, teve outras pessoas, mas só que eles morreram de novo. Todos esses morreram novamente. Tudo isso era para apontar para aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir para poder buscar a sua igreja, para poder levar a sua igreja para a boda do Cordeiro. E seguindo, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. Sabe o que João está vendo, irmão? A promessa de Cristo, de que a sua noiva se juntaria a ele, se assentaria à mesa com ele. E é o tema da mensagem de hoje. Vamos à mesa, Jesus venceu. Para o que crê, nós já estamos nessa mesa. Não há dúvida, nós já estamos. Essa mesa já está posta. Jesus contou essa parábola. Que ele mandou o servo e convidar e chamar as pessoas. Mas muitos se acham, não, eu não vou, não quero ir nessa festa, eu tenho outras coisas a fazer. E Jesus falou, vai aqueles, os indignos, os rejeitados, aqueles que a sociedade olha com o olho torto para eles, que julga eles não favorável a estar nessa mesa. Chame eles para essa festa, chame eles para esse banquete, peça para eles poderem vir participar. E 2 pontos interessantes aqui no versículo 7. Jesus faz questão de se apresentar como cordeiro. Sabe por quê? Ele quer nos lembrar que ele é o sacrifício pelo nosso pecado. Ele é o sacrifício pelo pecado da noiva. E sabe como é que era uma boda de casamento lá na época de Jesus, na época dos judeus? Começava assim, vamos supor que hoje é o dia, né, do que a gente chama aí de noivado. Nesse dia, quando era apresentado noiva e noiva, o compromisso já começava ali. Era feita uma oração e o casamento já se iniciava ali. A partir desse momento da oração, aí tinha um momento ao qual o noivo tinha que pagar um dote à família da noiva. O dote foi dado. E aí depois desse dote, tinha um intervalo que a noiva voltava para sua casa, ela ficava se preparando para poder esperar o noivo. E aí depois, nesse grande dia, o noivo saía em caravana com seus amigos, alegres, tocando, com tochas, para poder ir até a casa da noiva e receber a noiva. E a partir desse momento que ele recebia a noiva, depois ele levava a noiva para sua casa, para a consumação do casamento. E essa festa, ela durava 7 ou 14 dias. Mas só que essa festa aqui é para a eternidade, irmãos. Essa festa aqui com Jesus, ela não vai parar, ela não vai cessar. Nós estaremos diante dele e nem nós não conseguimos nem imaginar o que tem preparado para o seu povo nessa festa.
E aí ele diz que a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê? Porque é o próprio noivo que santifica a sua noiva. É ele que purifica a sua noiva. Aquelas vestes antes que nós tínhamos sujas, manchadas, nós estaremos limpos diante do noivo. Nós estaremos preparados para esse casamento, irmãos, que vai ser para sempre, que vai ser eterno. E o texto continua, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso se casa com a parábola que nós falamos no domingo passado. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor está chamando pessoas. Romanos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho, que crê na obra e na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Senhor, ele continua falando bem-aventurado, e bem-aventurado é mais do que feliz é aquele que está sendo convidado para essa festa. Mas só que Jesus vem buscar uma noiva santa, irmãos, uma noiva que rejeita o pecado, uma noiva que luta contra o pecado, uma noiva que se submete ao Senhor, rejeita o diabo, até o ponto dele fugir de nós. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, essa é a verdadeira palavra de Deus. Está tudo se cumprindo e vai continuar todas as coisas se cumprindo, porque esta é a verdadeira palavra de Deus. E aí ele diz que ele se prostrou diante dos pés do anjo para poder adorá-lo. Mas o anjo diz a ele, não faça isso, porque eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que fazem o quê, irmãos? Que guardam o quê? O testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Meu Deus. Vou falar uma coisa para vocês. Impossível de se cumprir aqui. Mas é chamado para nós nos aperfeiçoarmos. Ser de vós perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é. Não achemos que nós chegaremos aqui, neste corpo, nesta terra, à estatura de varão perfeito como foi Jesus. Mas o nosso chamado é cada dia que passa se tornar semelhante a Ele. E aí ele diz, adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o cumprimento da palavra. Jesus é o verbo de Deus, é o verbo vivo de Deus. E agora, como nós estávamos falando, esse é o momento final, é o momento de grande tribulação. Isso daqui está se intensificando a partir do versículo 11. E o versículo 11, antes João estava tendo uma visão do céu. O céu se rasgou para João ter uma visão do céu, uma visão do que viria a acontecer, das coisas futuras. Agora, João está vendo o céu se rasgando diante dele, mas o céu está descendo. O céu está vindo até a gente novamente. Jesus está voltando aqui nessa visão de João. E ele diz que vi o céu aberto e eis um cavalo branco. A cor branca, ela dá sinal de pureza, ela dá sinal de vitória. Ela mostra isso para a gente e ele continua. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. E julga e combate com justiça. Enquanto o diabo, o falso profeta, o anticristo são falsos e enganadores, Jesus Cristo é aquele que é fiel e verdadeiro. Fiel a quê? Fiel a Deus. Fiel à palavra do seu Pai. Fiel aos mandamentos do seu Pai. E verdadeiro, porque ele julga com justiça. Jesus, ele não julga de acordo com os seus interesses. A balança ao qual Cristo julga não é uma balança desmedida como a gente tem visto se intensificando a todo tempo. Ao ponto que a gente já não está mais conseguindo confiar na justiça humana, nos tribunais dos homens. Mas ele não. Ele não. Ele é aquele que escancara. Ele é aquele que mostra todas as coisas. E o versículo 12 diz sobre isso. Os seus olhos são como chama de fogo.
Sabe por quê, irmãos? Vamos imaginar o fogo passando aqui. O fogo ele vai pegando cada pedacinho, cada aspecto. Ele não vai deixando nada em pé do que ele encontra pelo caminho. E é assim Jesus Cristo quando ele está julgando. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, há uma coroa. E tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Irmãos, Jesus é insondável para nós seres limitados. Jesus é aquilo que nós não conseguimos entender, que nós não conseguimos compreender. Ele tem um nome que pertence a ele, e esse nome pertence a ele. Porque ele é aquele que julga com justiça, e muitas vezes a gente acha a justiça de Deus injusta, mas nós esquecemos que nós somos seres limitados, nós não somos como Deus, nós não somos mini-deuses, nós somos criatura. O diabo colocou essa mentira na nossa cabeça lá no Éden. Ah, o Senhor não quer que vocês comam porque vocês vão ser igual a Ele. E nós compramos essa ideia frajuta do diabo. E até hoje nós achamos que essa ideia frajuta dele faz sentido. A gente se enxerga como mini-deuses. Tem coisas que pertencem ao Senhor. E ele tem um nome que a não ser ele mesmo sabe. E diz que ele está encharcado com um manto. Ele está com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. E esse sangue aqui, irmãos, não é o sangue dele na cruz. Não é o sangue dos mártires. É o sangue dos seus inimigos. Ele é o cavaleiro que veio montado no cavalo branco. Ele veio para poder destronar todas as coisas. E o seu nome é Verbo de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o cumprimento da profecia. Ele é a profecia. Ele é aquilo que tudo que ele dizia que ele era. Porque ele é fiel e verdadeiro. E nós estamos seguindo aqui para poder concluir, irmãos. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Jesus, João está vendo Jesus retornando, ele está retornando com os anjos e ele está retornando com a igreja salva. Sabe qual é o detalhe importante aqui? Que aqueles que o seguiam estavam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Não tem sujeira nenhuma. Nas vestes da igreja salva, a igreja que a gente chama hoje de igreja invisível, que a gente não sabe quem são os salvos, ou a igreja triunfante, os seres celestiais. Sabe por quê? Porque Jesus vai destronar, ele vai vencer tudo com sua palavra. Jesus não vai vir com um fuzil na mão, irmãos. Como a gente tem muita liderança política aí. Deus, família, irmãos, em nome de Jesus. Tenham os seus posicionamentos, eu não quero. Cada um tem um direito de ter. Mas não confundam com a palavra de Deus. Jesus, nesse momento final, ele não está vindo com granada, com bazuca. Ele está vindo com sua palavra. Sua palavra está se cumprindo. E há dois grupos. Os que creram e os que não creram. O joio e o trigo. E sabe o que é interessante? Lembra que antes nós tínhamos os trapos de imundícia? E olha como é que agora nós estamos voltando. Com as nossas vestes de linho finíssimo, branco e puro. Ele trocou os trapos de imundícia por uma nova veste. Lembra o filho pródigo? Foi colocada uma roupa nova nele. Da sua boca sai uma espada afiada. Efésios, Timóteo. A palavra de Deus, ela é direcionada por uma espada. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele, irmãos, que com o poder da sua palavra vai julgar as nações. E é simples o entendimento e o posicionamento. Eu quero repetir. É o grupo dos que creram e tem o grupo dos que não creram. Essa espada afiada é a sua palavra.
E continua aqui agora para nós concluirmos a exposição desse texto. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, outrora as nossas vestes eram como que trapos de imundícia, mas agora nós vamos vestir vestiduras brancas. Somos justos e vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não podemos ter dúvidas. Vamos à mesa. Jesus venceu. Apocalipse revela isso para a gente. Que o Senhor, ele sai vencedor sobre todas as coisas. Se depois vocês continuarem a leitura do capítulo 20, a leitura do capítulo 21, a gente sabe que tem interpretações que às vezes discordam, como que vai ser o período do milênio, enfim, tudo mais. Mas uma coisa é certa, o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outra coisa é certa, Ele voltará para poder buscar a sua igreja. Outra coisa é certa, Ele voltará para poder julgar as nações, para poder julgar a tudo e a todos. E como que está a nossa condição hoje diante do Deus vivo? Como que está a nossa condição hoje diante do Deus Todo-Poderoso? É isso o que essa porção de Apocalipse, sabe, descortina para a gente. E, irmãos, de verdade mesmo, eu não me sinto nem um pouco à vontade com isso. A gente poderia aqui, sabe, talvez pegar o texto que trata de Apocalipse, sabe, e fazer aqueles apelos, aquelas coisas todas, sabe, de repente envolver pelo medo. Mas, irmãos, cada vez mais eu compreendo que não é por força nem pelo poder. É pelo Espírito Santo do Senhor. É pelo poder de Deus. Sabe, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos de um posicionamento, mas não é de domingo em domingo, sabe? Eu me posiciono domingo, aí fico o restante da semana desposicionado, aí no domingo eu me posiciono e passo o restante da semana desposicionado, e aí me posiciono. Não, irmãos. É um posicionamento de todos os dias. Jesus em nenhum momento falou na sua palavra que ele vai voltar no domingo. Que ele vai voltar depois do... Eu vou esperar o culto acontecer para vocês poderem se consertar e eu volto. É para agora. É para hoje. E eis que venho sem demora. E eis que venho sem demora. É para agora. É inegociável. Não é ficar esperando. E é uma decisão, irmãos. É uma decisão que nós tomamos com a nossa razão. É claro que o evangelho envolve sentimentos, até porque nós temos emoção no nosso corpo. Se não envolver, é porque tem alguma coisa errada, a gente está morrendo, sei lá, não sei. Mas seguir Jesus é uma decisão racional. E Jesus nos explica isso através de parábola também. Ele diz, irmãos, qual construtor que ao edificar uma casa, ele não calcula o custo da obra? Porque se ele não calcular o custo da obra, ele vai ficar pelo meio do caminho. Vai chegar um momento que vai faltar dinheiro a ele. E aí sabe o que acontece? Ele diz, as pessoas vão vir e vão zombar dele. Vão vir e vão caçoar dele. Tem uma parte que Jesus faz na nossa vida com certeza. É aquela parte que nós não podemos fazer, que pertence só a Ele. Mas tem uma parte que cabe a nós fazermos na nossa vida. Existem passos que são nossos. Não é eu vim num culto, participei de um apelo e beleza, está tudo resolvido agora. Eu vou continuar da mesma maneira que eu sou e Jesus vai resolvendo aí com o passar dos dias. Vou passar pelas águas, vou mergulhar, porque vai acontecer uma coisa, sabe, muito extraordinária, muito sobrenatural. Irmãos, eu creio no extraordinário, eu creio no sobrenatural, porque se eu não crescesse, não faria nem sentido eu estar aqui com esse microfone na mão. Mas tem coisas que são devidas a nós fazermos. Decisões somos nós que precisamos tomar. Posicionamento somos nós que precisamos nos posicionar. Essa é a vida cristã. Esse é o posicionamento cristão. Estava conversando com um irmão, com um amigo, pastor, terça-feira, e a gente conversando sobre ele falando, pastor Léo, teve um momento que eu entrei em crise. E eu acho que ele começou a pastorear em 2011, não foi? 2010, enfim. Ele contando por que ele falou, eu comecei a gostar daquilo, sabe, de envolver as pessoas naquilo. E cada vez mais pessoas iam à frente. E ele falou, pastor, eu comecei a entrar em crise.
Porque chegava no próximo culto, eu perguntava aos irmãos da igreja, que eram mais das localidades aos quais eu fui pastoreando, cadê? Tá lá no boteco tomando uma. Ah não, tá lá na mesma vida, tá lá na mesma coisa. Por quê? Porque talvez são envolvidos numa questão do homem. Mas quando vem uma conversão no caminho de Damasco, é para sempre, irmãos. Quando se encontra no caminho de Damasco, quando Jesus remove as escamas, é para sempre, é eterno. E esse é o posicionamento que nós precisamos compreender. Jesus nos conta sobre essa ceia. Jesus nos conta quem vai estar nessa ceia de diversas maneiras. Lembra das virgens? Metades com óleo na lamparina, as outras sem óleo na lamparina. E fechou a porta da ceia e elas ficaram batendo, deixa a gente entrar. A porta fechou. A porta fechou. Não vigiaram, não cuidaram, não se posicionaram, não tomaram uma decisão no momento que deveria ter tomado. E o evangelho é isso. O evangelho não é para aqui, ele começa aqui, mas o evangelho é para lá. Ele começa aqui, mas é para lá. O que a gente vai esperar desse mundo maluco, irmãos? Qual confiança que o dinheiro nos traz, irmãos? Qual confiança que as riquezas e os prazeres nos traz, irmão? Sabe, irmãos, é tempo de posicionamento. Amém? Sempre foi. Não é tempo de negociar. Eu queria pedir a você, por favor, em nome de Jesus, que você ficasse em pé no seu lugar.